Um dos maiores desejos de todas as contabilidades é parar de depender da indicação. Ter um processo comercial, ter uma prospecção ativa que garanta a entrada de novos clientes dentro da operação do escritório. E hoje eu vou te mostrar como gerar leads para o escritório contábil através da inteligência artificial. Usando o ChatGPT gratuito mesmo, como que você pode gerar leads e oportunidades para o seu negócio contábil. E é muito importante deixar bem claro para você que não adianta só você dominar a ferramenta, dominar o que eu vou passar aqui para você usando Google, Instagram, ChatGPT junto. Se você não tiver um processo, se você não souber com quem você quer falar, isso pouco importa. Porém, eu vou te mostrar aqui, muito além da ferramenta, muito além de inteligência artificial, Google, Instagram, muito além da fonte de onde você vai achar esse cara, como que você vai definir quem você realmente quer vender, para quem você realmente quer vender. E antes de mostrar todo esse processo para você, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, deixe um comentário aqui também sobre qual é a sua principal dúvida na prospecção, que eu quero ajudar você e ajuda também a esse conteúdo chegar a mais contadores que precisam da prospecção ativa no dia a dia. Vamos lá então, eu já estou aqui na nossa tela do computador, onde eu vou mostrar para você um pouquinho do mapa mental que eu montei aqui sobre prospecção ativa com inteligência artificial no escritório contábil. Antes da gente ir para a estratégia, antes da gente ir para a ferramenta, eu vou começar por onde você deveria se preocupar primeiramente, que é o ICP, o tipo de público que você vai atingir e por que você vai escolher ele para poder fazer a prospecção. Então a gente tem aqui algumas categorias, como segmento, proposta de valor, onde e o problema. Então, no segmento, você primeiro precisa entender, cara, eu quero atingir quem? Tá? Aqui a gente vai usar muito o exemplo da área da saúde, que eu sei que tem muitos contadores que gostam desse mercado. Mas segmento não necessariamente é mercado, tá? Quando a gente fala de nicho, nichar o escritório, definir um público, a gente não necessariamente está falando de um mercado, gente. A gente está falando muito mais de postura. Estamos falando muito mais de comportamento. Então, por exemplo, você pode ter um segmento no seu escritório que é para micro e pequenas empresas. Ou não, eu só quero atingir empresas maiores. Ou eu quero atingir empreendedores no início da jornada. Ou melhor, eu quero atingir médicos que estão começando na carreira. Então, assim, o nicho, o segmento, vai muito além de mercado. Ele não é somente sobre o mercado. Claro, aqui eu vou deixar um pouco mais amplo, porque a gente está usando como exemplo. E aí vocês vão vendo aqui durante o desenrolar do vídeo que é possível você deixar cada vez mais específico. E assim, existem duas questões para você deixar mais específico ou não. Se você deixar muito específico, você está restringindo o mercado, está deixando bem menor. Logo, esse serviço personalizado para um público menor, ele tem que ser valorizado. Ele tem que ser cobrado a mais. Ele tem que ter um valor percebido muito melhor nesse caso aqui. E a segunda questão é que se você restringir muito esse público e você não tiver entrada nele, você vai ter um problema. Então, assim, a partir do momento que você fizer o segmento, você tem que ter entrada nesse segmento. Cara, eu vou definir o meu segmento porque eu já atendi outros médicos e eu posso falar do sucesso que eu tive nesse serviço com ele. Eu ajudei ele a economizar impostos, eu ajudei a organizar a vida financeira dele. Então, assim, eu já tenho depoimentos, eu já tenho como provar isso para alguém. Então, utilizar a prova social é muito importante. Se você está começando do zero, você precisa se preocupar a criar sua prova social primeiro, tá? Como eu sei que a maioria não está começando do zero aqui, Paulo, vou começar meu escritório agora, mas eu já tenho uma carreira. Cara, você já tem algum valor para poder demonstrar. Você já tem um tempo de jornada. Então, assim, monte a sua prova social primeiro e depois você se preocupa com o segmento, porque você vai precisar de, a partir dela, atacar um mercado.
Estamos entendidos? Vamos seguir então. Uau, então aqui eu botei médicos e dentistas no nosso exemplo. Por quê? Já tem o processo otimizado para esse público e case de sucesso da área, como eu citei anteriormente. Então, assim, se você já tem case de sucesso, e case de sucesso é diferente de feedback de cliente, tá? Porque é muito importante você pegar o feedback do cliente. Ah, eu adoro o fulaninho, o meu contador, porque ele sempre me atende muito rápido, todas as dúvidas que eu tenho ele tira, ele sempre tá pronto atendimento. Beleza, isso é legal. Porém, esse cara não sabe nem falar do quão ele gosta do seu serviço, porque ele nem entende de contabilidade. Ele entende do valor, do resultado que você deu para ele ali. Então, por que que você não conta essa história? Por que que você não conta? Olha, o médico fulano de tal, quando chegou aqui, estava pagando imposto a mais. Por quê? Por conta disso, disso e disso. O que que a gente fez? A gente fez uma revisão tributária. Você contando essa história é muito mais fácil de quem está do outro lado, um outro médico, um outro dentista ou um outro tipo de profissional, profissional de serviço mesmo que se assemelha a essa questão, se identifica e fala, cara, meu contador nunca me falou isso, nunca falou dessa possibilidade. Pô, deixa eu chamar ele aqui para ver se ele consegue ver uma forma de eu economizar impostos também. Então, isso é muito importante. Então, você já ter esses casos vai te ajudar a definir um público. E você não precisa definir só um público, tá? Só cuidado para não sair atirando para tudo quanto é lado. Na hora que você for definir um público, você precisa ter um produto mais personalizado para ele. Então, seu atendimento tem que ser personalizado, o processo interno tem que ser personalizado para essa área, e às vezes vai mudar muito pouco, como eu disse. Médico, dentista, prestação de serviço. E aí você vai poder aplicar o mesmo processo para outro tipo de serviço. Dando um exemplo só, tá bom? E aí você vai mudar o quê? A forma como você envelopa esse produto, como você vende esse produto, como você prospecta esse produto. Então, a gente definiu aqui por esse motivo. A proposta de valor, nesse caso, vai ser descrever o porquê ele é tão valioso para esse público. Exemplo, ajudamos médicos e dentistas a pagar menos impostos, agir na legalidade sem surpresas no fim do mês e organizar a vida financeira. Isso é muito importante para esse público, porque, falando do nosso exemplo aqui, né, a gente sabe que o profissional de saúde, o médico, o dentista, ele movimenta uma boa quantia de dinheiro, ele recebe bem, porém, ele não sabe lidar com esse dinheiro, ele não sabe organizar a vida financeira dele. E isso pode acontecer em diversos outros setores. A questão aqui é você pegar alguns problemas dele, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, pegar o que você resolve e montar essa proposta de valor, tá? O que só você pode entregar para esse cara e o que ele vai bater o olho na sua proposta, vai bater o olho na sua argumentação e vai falar, cara, é disso que eu preciso aqui. Então, por exemplo, pagar menos impostos é uma dor dele? É. Agir na legalidade, se ele não tiver tudo correto, tudo certinho ali, ele não pode nem trabalhar em hospital, tá? Tem esse problema. E a questão da vida financeira. Se ele não organizar, não importa quanto dinheiro que entra, tá? Ah, Paulo, mas eu não tenho BPO. Tudo bem, mas é uma característica do seu público. Você pode não oferecer esse serviço, mas é bom, inclusive, você deixar no radar, porque se você está personalizando um produto para esse pessoal, você sabe que essa é uma dor muito grande dele que você pode resolver e você está deixando dinheiro na mesa. Beleza? Então, mas não é o tema do vídeo, vamos mais para frente. Onde? Onde você encontra esse cara? Então você vai achar ele no Google, através de ligação e WhatsApp, e no Instagram com um contato mais pessoal. Aqui eu gosto sempre de deixar um plus aqui para você, de que se você vai fazer uma prospecção ativa, vai ficar muito mais fácil, não é obrigatório, mas vai ficar muito mais fácil se você alinhar isso à produção de conteúdo, tá? Por quê? É muito mais complicado você conseguir chegar em um médico dentista aqui quando você não tem uma autoridade, quando você não tem como provar para ele
que você vai conseguir fazer aquilo que você está se propondo. Claro, tem o case de sucesso, tem o feedback, são as amarras que vão ajudar. Mas se talvez esse case de sucesso não é de um nome tão reconhecido assim, vai ficar muito difícil em uma mensagem, em uma ligação, ele falar: ah, tá, foi para doutor fulano de tal? Então, tá, beleza, legal. E às vezes você pode ser só mais um fazendo prospecção com ele, tá? Claro, existem técnicas, existem diversos fatores para você poder driblar isso. Agora, se você está investindo numa produção de conteúdo que envolve esse público também, que você conta essas histórias, mas também resolve outras dores, dá entrega, tem entrega de valor para outros problemas dele, para desejos que ele tem, cara, fica muito mais fácil na hora de você abordar esse cara. Porque às vezes ele já engajou com algum conteúdo seu, você vai chegar ali no Instagram e vai engajar com ele de volta. Vai devolver com uma abordagem. Isso é fazer social selling, o que a gente chama social selling, que é a prospecção através da rede social, tá? Era um disclaimer que eu queria fazer, mas no vídeo de hoje você vai aprender como prospectar através do Google e Instagram junto com a inteligência artificial. Então, onde você pode achar esses contatos, esses leads através desses canais. E o problema? Eu separo o problema aqui para os clientes da LabCont em 3 categorias: tributário, legal e gestão. Então, um exemplo aqui. Médicos e dentistas no tributário frequentemente pagam mais impostos do que deveriam. E até mesmo, gente, dentro do Simples Nacional, tá? Tem muito contador que não explica a questão do fator R, tá? E aqui independe se é médico ou dentista, tá? Tem muito contador que não fala do fator R, sabe? É o básico do básico. Então, se você fizer o básico bem feito, tá, para o seu cliente e até mesmo no momento da prospecção, você sai muito na frente. Muito mesmo, porque ele não faz ideia de que ele poderia estar pagando menos impostos, tá? Aqui a gente tem a solução. Sabemos onde o médico dentista pode economizar dentro da lei. Então pode ter outras brechas, enfim, independentemente da área que você for personalizar ou do tipo de empresário que você quer personalizar, você precisa ter o problema tributário e a solução. O problema legal e a solução. Gestão também. No legal aqui, a maioria nem imagina que pode estar exposto a multas ou riscos jurídicos por pequenas falhas legais. Então vai passar um pente fino. Abordar ali primeiramente através do CNAE, ver se está tudo certo, ver outras questões ali com o CNPJ dele. Aqui vai depender muito, né? Se ele está na mão de qualquer contador, um contador mais inexperiente, mais irresponsável, vai ser muito fácil você bater nessa dor. Se não, às vezes não vai caber você falar dessa questão na hora da prospecção, na hora da negociação, mas vai valer para quê? Para você produzir conteúdo. Porque com certeza tem alguém nessa situação. Então é você levantar quais são os problemas de legalização que esse setor tem, que esse tipo de empresário tem e como que eu posso resolver, como que eu posso solucionar. Comprovamos mensalmente que o CNPJ está legalizado e sem nenhuma restrição para emissão de notas. Então eu tenho uma rotina aqui que eu comprovo isso para ele. Então às vezes ele está até 100% legalizado ali. Só que assim, o médico sabe disso? O cliente sabe disso? O empresário tem ciência disso? Às vezes não. E às vezes você pode entregar uma rotina que entrega ali para ele um relatório ou só um status mesmo, legalizado, para ele poder se manter tranquilo e você consegue agregar valor na sua entrega. Gestão. Muitos profissionais da saúde não sabem quanto ganham de verdade e sempre se enrolam. E a solução? Realizamos a gestão financeira do mais simples ao mais avançado. E aqui, gente, você não precisa fazer aquele BPO completo, que vai ser o valor dele estar terceirizando o financeiro com você, que vai trazer muita complexidade para o seu processo. Aqui você pode simplesmente resolver pequenos problemas dele, como contas a pagar, os impostos, você já pode provisionar, enfim, tem várias soluções para esse tipo de problema aqui. Paulo, eu não entrego e eu não quero entregar isso. Tá bom, saiba que essa é uma dor dele, tá? Ou de qualquer setor que você vai atingir. Entenda qual é o problema de gestão. Às vezes o problema de gestão dele é com folha. Se você, por exemplo, vai atender mais
o mercado digital, o mercado de agências de marketing, o mercado de startups, é um mercado que está acostumado, né, a contratar pelo regime PJ. Então, quais são os riscos que ele tem? Como você pode agregar um serviço a mais ali? Ou agregar dentro da recorrência que ele já paga para você, tá? Então aqui é sobre agregar valor. E você está percebendo o quão importante é você se preocupar com o processo comercial, né? Que é essa parte mais estratégica, que é a parte de definir o seu público e principalmente como você vai abordá-lo é fundamental. E tem várias outras etapas daqui para frente depois da prospecção. Como que você vai qualificar esse cara? Como que você vai abordá-lo? Como você vai negociar? E se não der certo, como você vai contornar a objeção? Como você evita chegar numa objeção? E se ainda assim não der certo, você vai jogar esse cara fora com um lead cada vez mais caro? Não, você vai fazer follow-up com ele. Para isso, a gente desenvolveu a implantação comercial contábil. Não é agência, não é mentoria, não é curso, é a implantação do seu comercial. Eu mesmo, junto com a minha equipe, vou implantar o meu sistema comercial. E o sistema, quando eu digo, não é ferramenta. A gente não está falando só de ferramenta. A gente está falando de um processo que funciona tão bem que funciona como se fosse um sistema. Então, se você quer parar de depender somente de indicação e ter um comercial contábil que funciona redondinho, de acordo com a sua realidade, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no nosso link na descrição, preencher o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você para a gente poder te explicar como funciona a implantação comercial. E deixa eu te falar uma coisa, custa menos do que um funcionário do comercial em um mês. Com menos de um salário, em um mês, você investe na implantação comercial do seu escritório. A gente executa para você. Voltando aqui, a gente tem a estratégia, a parte de estratégia, onde a gente vai definir os canais, como que a gente vai agir dentro dos canais, Google, Instagram, e a estrutura básica que a gente precisa. Aqui dentro do Google, a gente tem o script de ligação e o WhatsApp, que vocês vão ver como a gente vai levantar esses dados e utilizar esse script. No Instagram, a gente tem a produção de conteúdo, o script pela DM, a mensagem que você manda ali no Instagram, no direct, e novos seguidores. Como que vocês abordam novos seguidores também, tá? Alinhando com a produção de conteúdo. E a estrutura básica. Como que você define CRM ou planilha, abordagens, rotina, objeções e diferenciação. Começando aqui pelo Google, a gente tem o script. Qual a principal dor que tira o sono desse segmento e você resolve? Lembra no que a gente falou aqui da proposta de valor? É você trazer a proposta de valor adaptada para esse canal. Qual canal? Ligação ou WhatsApp. Por favor, não enviem textões, não envia podcast para quem está do outro lado. Pelo amor de Deus, não é assim que se prospecta ninguém. Vocês odeiam receber isso, odeiam ter que ouvir áudio gigantesco de quem você nem conhece. O que vai acontecer, você não vai ouvir. Então, seguindo aqui, você tem que fazer outra pergunta. O que você já fez nesse segmento? Seguindo a linha de raciocínio que a gente construiu lá atrás, tá? E aí, você vai chegar na solução desses scripts. Você vai ter acesso aos scripts, tá? Que a gente vai utilizar. E também a esse mapa mental e a inteligência artificial que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Conteúdo. Ele engajou com o conteúdo? Estique a conversa na DM com o contexto do conteúdo. Então, se ele curtiu um conteúdo seu, ele comentou em algum conteúdo seu, você pode esticar a conversa daquele conteúdo, você já tem contexto. Então, por exemplo, se o médico ou o dentista, ele engajou, ele curtiu ou comentou num vídeo sobre economizar em impostos, você mostrou um exemplo de um cliente seu, só curtiu ou só respondeu às vezes com uma palminha, com alguma coisa ali, já é um motivo para você chamá-lo. Para você falar, oi fulano, tudo bem? Então, eu vi que você gostou desse conteúdo, você até comentou lá, curtiu, e queria saber se isso é um problema para você, se a gente pode marcar uma conversa para poder entender o seu cenário hoje.
você já abre uma porta ali com ele, porque ele já engajou com você. Fica muito mais fácil alinhando nessa questão. E qual a principal dor que tira o sono desse segmento e você resolve? Ou seja, a mesma questão que a gente se perguntou ali em cima, e de novo, vai se repetir aqui o que você já fez nesse segmento e vai ajudar a construir, tá, esse argumento dentro da DM, com o contexto da DM. De novo, não cabe textão, não cabe podcast, cabe você personalizar para esse canal. Script da DM. Qual a principal dor que tira o sono desse segmento? Você resolve a mesma coisa que você vai utilizar aqui no conteúdo. E geralmente você vai usar esse script que você montou com o cara que engajou. Novos seguidores, você vai fazer uma saudação e abertura de conversa. O cara só te seguiu, pelo amor de Deus. Ele não pediu nada. Ele só se interessou por algum conteúdo seu ou pelo seu perfil, porque você montou uma boa bio ali, uma boa descrição na bio. Enfim, ele curtiu, ele acha que pode ser uma solução para ele, mas, cara, ele não tá comprando nada de você ainda, tá bom? Não tá comprando nada. Então, é uma saudação, uma abertura de conversa, só para interagir. E fica muito mais fácil desse cara receber algum conteúdo depois e também dele interagir com você futuramente. Beleza? A gente só está garantindo isso. Então vamos lá. Tá tendo alguns bugs aqui na ferramenta, vocês estão vendo que tem isso aqui, mas vamos seguir. CRM ou planilha. Então vamos armazenar, fazer o acompanhamento e não deixar nenhuma oportunidade passar. Cara, Paulo, eu preciso contratar uma plataforma de CRM. Não, você pode fazer uma planilha, você pode fazer no Trello. Você só precisa registrar, gente, no papel, em qualquer lugar onde você e mais alguém que esteja fazendo a prospecção possa acompanhar, tá? Abordagem, definir canais. Cara, eu vou fazer essa prospecção pelo WhatsApp, ligação, DM, e-mail. Nunca use só um canal e uma só tentativa, tá? Tem muita gente que faz prospecção, o cara não responde, fala, pô, já tentei esse daqui, chega. Não, você não pode tentar só em um canal, você não pode tentar só uma tentativa, tem que ter um fluxo ali para você seguir até você conseguir o contato. Óbvio que você não vai ficar um ano prospectando esse cara, existe um limite. Você tem que montar um processo onde em determinado momento acabou a tentativa ali também. Tá? E tá tudo bem, gente. Ninguém precisa comprar de você, ninguém é obrigado a comprar de você sempre, tá? Não é você colocando a arma na cabeça de alguém, tá bom? Então, você vai tomar não, trate você de lidar com esse não, tá? E partir pro próximo. Tem gente disposta a comprar de você, não necessariamente era aquele lead. Então, vida que segue. Rotina. Quantas vezes por dia, semana e horário você vai fazer isso? Prospecção, gente, é rotina. Não adianta você separar um dia na semana, um dia no mês para fazer prospecção. É todo dia. Tem que ser rotina. Separa uma hora que seja do seu dia para você poder se dedicar ao comercial. Uma hora eu acho pouco. Por quê? Em outros mercados, se não existe o setor comercial, não existe a empresa. Não tem ninguém entrando, não tem venda sendo feito. Por que só o mercado contábil não tem essa cultura? Porque sempre foi muito fácil ter indicação. Só que assim, você sabe que a indicação vai diminuindo. E se no seu caso não está diminuindo, é porque você ainda não chegou no platô. Vai chegar um momento que sua rede de network vai ser inexistente, tá? Porque você já esgotou, ou você vai ter que ampliar sua rede de network, tá? Ou você vai ter que partir para a prospecção. O meu conselho é que mesmo que esteja funcionando a indicação, já venha para a indicação, porque isso daqui não é do dia para a noite. É rotina, tá? E assim como qualquer setor da sua contabilidade, tem que ter um processo, tem que ter uma rotina. A responsabilidade no fim do dia de fazer venda é sua. Por mais que você tenha um vendedor ali, quem tem que definir o processo, quem tem que definir como que essa contabilidade vai ser vendida é você, o dono do negócio. Porque eu tenho certeza que eu não estou falando aqui com megas corporações, eu estou falando com pequeno, eu estou falando com médio. E no seu caso, você precisa se preocupar com as vendas do seu escritório, tá? Então, rotina é fundamental.
Paulo, como que eu defino a rotina e meta? Então, por exemplo, Paulo, aqui eu fecho um contrato a cada 2 reuniões. Então, você tem 50% de aproveitamento. Paulo, eu quero fechar um contrato por semana. Beleza. Você quer fechar um contrato por semana com uma taxa de 50%? Então, você tem que ter 2 oportunidades, 2 reuniões de negócio por semana. Que às vezes você vai fechar na outra semana, mas a partir do momento que a engrenagem rodar, vai seguir essa média. Ok. Para você ter 2 oportunidades, quantas pessoas qualificadas têm que estar conversando com você pelo WhatsApp, ou por ligação, ou por e-mail? E aí você vai descobrir isso. Para você chegar nas pessoas qualificadas, quantos prospects, quantos leads você tem que ter? Então, é a partir desse cálculo reverso de o quanto eu quero vender, para quantas oportunidades, para quantos contatos qualificados, para quantos contatos no geral, para quantos leads. Então, é assim que você vai definir uma meta diária de prospecção para você, tá bom? Então, vamos lá. Objeções. Em objeções, é o que responder quando o problema for preço, tempo, estrutura, já ter outro contador. Então, assim, se o cara já tem outro contador, geralmente é uma objeção que costuma acontecer, você vai escolher. O que você vai fazer nesse caso? Você vai desistir dele? Ou você vai tentar driblar isso mostrando como que você pode meio que melhorar a experiência dele trazendo a contabilidade para cá, o que é um pouco mais difícil, ou vender algum serviço para ele, algum produto em que ele possa manter na contabilidade dele e ter isso com você. Como, por exemplo, uma revisão tributária, entre diversos outros tipos de serviço que ele pode ter com você. Porque essa é uma objeção muito comum, gente. Vocês vão lidar com isso sempre. Mas entenda como que você pode driblar isso. O que você vai oferecer se ele falar, eu já tenho outra contabilidade? Tá bom, amigão, eu não quero tirar você da sua contabilidade. Eu quero só te mostrar isso daqui, porque isso daqui é um problema seu e de todo o seu mercado. E eu sei que isso daqui pode resolver para você. Obviamente você não vai falar assim, tá? É só o tipo de mensagem que você tem que passar para ele. Quando for preço, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua postura? Quando for tempo, não tenho tempo para essa reunião. Ou o famoso, preciso definir com meu esposo, preciso definir com a minha esposa, preciso conversar com meu sócio. Como que você vai lidar com isso? Você precisa se preparar também para isso. E diferenciação. O que torna sua oferta irresistível? Outros trabalhos, contratos importantes, ser específico. Então, por exemplo, se você personaliza a contabilidade para aquele setor, você tem um produto que personaliza, qual é a diferença dele comprar de você e não de qualquer contabilidade? Então, como que você vai agregar valor nisso? São esses tipos de diferenciação que você tem que mostrar. Então vamos lá, como a gente vai fazer a nossa prospecção aqui dentro do Google Maps, usando a inteligência artificial, usando o ChatGPT. Eu abri o Google Maps e botei Dentistas Rio de Janeiro, tá? Somente no município do Rio de Janeiro, tá bom? Aí, aqui dentro, vocês vão ter acesso ao prompt que eu vou usar no ChatGPT e o passo a passo também, escaneando o QR Code que eu já coloco na tela, tá bom? E no link da descrição aqui embaixo também ele tá marcado. Agora, eu vou acionar uma extensão, que vocês vão ter acesso ao link também que está dentro desse documento. Então, eu vou aqui acionar a nossa extensão, que é a Unify Scroll. Vou aceitar aqui, ok, beleza. Essa extensão ela vai deixar aqui a nossa página sem você ter que ficar passando para a segunda, para a terceira. Ela fica num rolamento eterno aqui, tá? Ela passa a acessar todas as páginas em uma só tela. Mas eu vou pegar alguns aqui, ele trouxe também alguns da minha cidade aqui de Niterói, mas você pode também especificar o bairro que você quer, o município, enfim. Eu vou pegar aqui todos os resultados, aqui os contatos, copiei mesmo aqui, e vou chegar aqui dentro do nosso ChatGPT, vou colar as informações aqui dentro, tá? Ó, colei aqui. E vou colocar o nosso prompt aqui dentro, tá? E o nosso prompt diz o seguinte: organize as informações em uma tabela contendo as seguintes colunas. Aí eu organizo a coluna, a tabela deve estar ordenada de forma decrescente, ou seja, para ele organizar todos esses contatos aqui dentro,
tá? Ou seja, eu pedi para ele poder puxar o telefone, para ele poder puxar o e-mail. Aqui você vai conseguir puxar os dados dele. Pesquisou exatamente como você queria. Porém, a estratégia que você vai utilizar, o tipo de abordagem, conta muito mais do que isso daqui. Mas eu estou te mostrando passo a passo para você poder fazer e você também vai ter acesso a esse prompt. Ó, ele já está organizando aqui na tabela que eu solicitei para ele, tá bom? Usou os critérios que eu pedi aqui para ele e foi organizando a tabela aqui para gente, com o nome completo, o nome da empresa, telefone, quantidade de avaliação, classificação, e já organizou toda a tabela, puxou 50 aqui para gente. Ele pergunta se quer exportar em Excel, CSV, separar cidade ou bairro, você pode ir além aqui também e já extrair para você poder começar a prospectar e não só partir e ligar daqui, pesquisa também. A partir disso daqui, você vai no Instagram dele, você vai no LinkedIn, às vezes, do responsável, você vai no site e procura mais sobre a empresa, não faz Ctrl+C, Ctrl+V. Uma pesquisa de 5 minutos vai salvar a sua prospecção e vai te diferenciar do restante. Beleza? Agora, um outro processo muito simples também para você poder descobrir esses dados e fazer a prospecção é através da pesquisa do Google usando o Instagram. Eu vou colar aqui um tipo de busca que você pode fazer para levantar, que é, entre aspas, instagram.com/wa.me/dentista. Por quê? Eu vou pedir para ele poder puxar, aqui eu estou pedindo no geral, não vou pedir para ele usar a minha localização, mas você poderia colocar também aqui quem utiliza na bio do Instagram o município, então eu posso botar aqui o meu também, tá? Para ele poder puxar somente dessa região. Ou seja, aqui você vai conseguir, eu vou ativar também a nossa extensão, para ele poder deixar o scroll infinito e a gente conseguir tirar mais dados daqui, tá? Então, aqui você vai poder pegar todos esses dados, todo mundo que usa no Instagram, que se reconhece como dentista, e coloca o WhatsApp. Porque com esse link, wa.me, fica o número do WhatsApp aqui e fica muito mais fácil de você levantar esse contato, tá? E vai ser a mesma dinâmica, tá, pessoal? Você vai vir aqui, você vai copiar essa página. Vou colar aqui o nosso prompt, tá? Com aquelas regrinhas que já tinham no outro, tá? E aqui está, ele está organizando para a gente já o resultado, tá? Ou seja, ele pega aqui quem tem nome completo, não foi informado, tem aqui quem foi informado, o nome da empresa, o telefone, o link do Instagram, ele deixa aqui também, o e-mail, quando não é informado, quando ele deixa aqui. Então, assim, você pode fazer isso com diversos setores, em diferentes municípios, e o que eu passei na última pesquisa. 5 minutinhos de pesquisa vai ajudar muito na sua prospecção para poder montar o argumento, tá bom? Então fica muito mais fácil para você, o link já está aqui e você pode ir além também aqui no que ele tá pedindo para você, além de pedir para transformar em uma planilha para você poder já prospectar aqui também. Só um aviso que eu sei que tem muita gente com muitos contadores um pouco mais avançados em inteligência artificial que vai pensar em automatizar isso daqui. Antes de você pensar em usar inteligência artificial para automatizar, tem como, eu automatizo aqui dentro essa geração, fica muito mais fácil, claro. Porém, se você não tiver o processo comercial, cara, independe o quão avançado você é em inteligência artificial. Isso aqui não é somente sobre inteligência artificial. Ela é só uma das ferramentas para você levantar os contatos. O mais importante é o processo comercial, tá? Vou deixar aqui na tela o QR Code para você poder ter acesso a todos os materiais de hoje, todo o mapa mental que a gente apresentou ali, aos prompts também da inteligência artificial. Também vou deixar aqui o link da extensão que a gente utilizou. Vou deixar na tela também, mais uma vez, o QR Code do ICC, da Implantação Comercial Contábil. Se você quer levar a sério o seu processo comercial, você precisa estabelecer um sistema que funcione. Você precisa estabelecer um processo que vai fazer você vender o quanto você quer vender. Vou ficando por aqui, não deixa de se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo.